Seja bem-vindo a mais um podcast Natação, Treinamento Esportivo em um Água a Mais. Pessoal, aqui professor Guilherme Tuscher. Eu sei que tem um tempo que eu não apareço por aqui, mas eu prometo para vocês que estou me organizando para que a gente possa voltar com a rotina dos podcasts. Nesse episódio eu trago para vocês um bate-papo muito legal que eu tive com o professor Erdi sobre natação, um pouquinho sobre minha carreira e a vida de estudo. Acompanha aí. Fala amigos, fala amigas, começando mais um podcast. Aqui a gente vai bater um papo com os docentes do curso de pós-graduação, do curso de pós. A gente está falando especificamente hoje do curso de natação e atividades aquáticas. E você, aluno, pediu, né? Você teve lá uma informação no teu grupo lá de qual professor que você gostaria de escutar aí nos primeiros episódios, né? Falar, e você botou muito lá a mensagem nesse professor que a gente vai entrevistar, conversar, bater um papo com ele hoje. Mas antes da gente começar, esse vídeo está sendo distribuído no YouTube, também na plataforma Hotmart, ao vivo, a gente está ao vivo. Então, se você estiver ao vivo com a gente, pode mandar mensagem que a gente vai estar lendo aqui no YouTube e vai estar encaminhando aqui para o nosso convidado, para o nosso professor. Tá bom? Deixa também lá de curtir, que isso aí é bom para a gente, tá? E, sem mais delongas, a gente vai hoje entrevistar a fera da natação brasileira, profissional extremamente referência, competente na área, e hoje para a gente é um grande prazer receber, senhoras e senhores, doutor Guilherme Tuscher. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas aí. Ó. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado ao pessoal que está assistindo. E vamos lá. Nossa, a gente estava conversando antes do programa aqui, né, falando sobre a questão da natação, e por mais que tenhamos aí um esporte, né, uma modalidade de referência aí para muitos no mundo, atletas que são referência, a gente ainda sabe que é difícil ali a questão acadêmica, né, a questão científica. Então, receber você aqui, que é uma das grandes referências na área acadêmica na natação, é um motivo de muito orgulho, ainda mais tê-lo no nosso corpo docente. E aí eu queria, nesse momento, te pedir para que você falasse um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu currículo, né? Quem é doutor Guilherme Tuscher? Vou tentar ser breve. Eu nadei na minha adolescência, nadei quando era criança, participei de competições, não fui um excelente nadador. Depois que eu me tornei treinador, os meus atletas nadaram muito mais do que eu. Mas eu acho que aquela experiência de competição, mesmo que competições mais simples, foram muito importantes para mim e eu uso dessa experiência até hoje na minha vida. Eu comecei a educação física por influência da minha mãe, eu não queria fazer educação física. Na verdade, eu queria ser militar e não sabia o que fazer. Ela falou, pô, faz educação física, tem tudo a ver com você. Eu não te vejo sentado o dia inteiro atrás de uma mesa, e é o que eu mais faço hoje em dia, né? A gente tem que ficar lendo projetos, escrevendo projeto também, essas coisas, escrevendo artigo. Mas aí comecei a educação física, me identifiquei com o curso, e essa minha experiência anterior com a natação acabou me abrindo portas dentro da faculdade. Então, eu fui monitor da disciplina de natação, e daí começou a minha jornada. E desde então, lá na época da graduação, assim, eu comecei a pensar, caramba, o que eu vou fazer com a educação física? E eu já tinha ideia de trabalhar com ensino superior, de ser treinador e trabalhar na escola estadual. Você, durante a graduação, você já queria dar aula no ensino superior? Sim. Na verdade, o primeiro e o segundo período. Não sei porquê. Eu falei assim, caramba, eu tenho que criar um objetivo para mim. Isso foi natural. Cara, isso é muito difícil hoje. É porque as pessoas terminam a faculdade para depois tomar uma decisão do que fazer. Então, isso me adiantou 4 anos de vida. Então eu me lembro que na época a internet era muito ruim, na internet de escada, só podia usar final de semana. Lá em casa só tinha um computador, então a gente brigava domingo para ver quem ia acordar primeiro, para poder usar o computador. Aí eu ficava entrando em sites de natação, tinham pouquíssimos, para poder baixar vídeos, pensando assim, que se algum dia eu trabalhar com ensino superior, eu vou usar esses vídeos. Incrível. E isso me ajudou muito, porque quando eu comecei a dar aula no ensino superior, eu já tinha até certo ponto um material na minha cabeça e um material pronto, eu não precisei correr atrás. As coisas foram acontecendo naturalmente. Na graduação você teve inspirações para atuar nessa área ou você, de repente, teve uma outra oportunidade de área? O que você teve ali? Carlos, eu acho que foi alguma inspiração própria mesmo, no sentido de, caramba, eu tenho que pensar o que fazer da minha vida. Eu fui a primeira turma, eu estudei numa faculdade no interior do estado, né, onde eu moro, em Itaperuna, eu fui parte da primeira turma. Então, apesar disso ter sido interessante na época, existia um certo preconceito até nosso, de pensar assim, poxa, quando eu vou para uma grande cidade, as pessoas não sabem o nome da minha instituição, não sabem quem sou eu, então eu tenho que fazer por mim mesmo. O que eu vejo muitas vezes na UFRJ, onde eu trabalho? Os alunos se garantem pelo nome da UFRJ.
Assim, eu me formei na UFRJ. Tudo bem, mas e você? Quem é? Então eu passei a tomar conta da minha carreira, porque eu pensava, poxa, eu não posso me garantir pelo nome da minha instituição, porque ninguém conhece. A discussão não é se ela era boa ou ruim, a discussão é que ninguém a conhecia. Então eu tenho que fazer por mim mesmo. Isso foi muito importante porque me ajudou a tomar decisões e escolhas. Isso aqui eu não quero, porque me afasta do meu objetivo. Isso aqui eu quero, porque possivelmente vai me levar para lá. E aí fiz 2 pós-graduações. Então, o pessoal da pós-graduação, estudar é sempre uma excelente opção, não tenham dúvidas, mesmo que eles não tenham a intenção de seguir a área acadêmica. Então, fiz uma especialização em natação, um em treinamento esportivo. Depois já tinha um mestrado, fiz uma outra especialização no Comitê Olímpico do Brasil. Então, eu acho que os cursos de especialização são muito interessantes. Você fez essa pós aonde e esse mestrado aonde, Guilherme? As 2 primeiras pós eu fiz na Gama Filho, que na época tinha. A Gama Filho rodava o Brasil todo com curso de pós-graduação. Foi uma época muito legal em termos de pós. O mestrado eu fiz na Castelo. Esse outro curso de especialização eu fiz pelo COB. Era um curso que tinha aqui que a gente ficava uma semana direto no Rio, aí fazia parte à distância, depois ficava uma semana de novo. Foi muito legal porque eu conheci treinadores do Brasil todo. O COB trouxe esses treinadores para cá e eram todos treinadores. Então, tinham que ser pessoas, profissionais de educação física, que tivessem trabalhado com treinamento, ou com a base, ou com alto desempenho. Então, foi bacana ali, não só as discussões que eram todas específicas, mas você poder conversar com outros treinadores de seleção brasileira, ver as discussões que acontecem no Brasil. Infelizmente, a gente vê que os problemas geralmente são os mesmos. Mas isso me deu uma bagagem muito grande. O mestrado eu fiz na Castelo, e o doutorado eu fiz em Portugal, na UTAD, que você conhece. A linha em ambos foi em cima da natação? Sempre natação. No doutorado, propositalmente, em 2007, eu participei dos Jogos Pan-Americanos e comecei a me identificar com o polo aquático. Eu supervisionava as equipes de polo aquático. E falei, poxa, isso é bacana. Eu acho que isso pode ser interessante para a natação. Então, hoje, quando eu faço as minhas discussões da parte de ensino da natação, eu pego muito conteúdo de outros esportes e atividades aquáticas e trago para dentro da aula de natação. E apesar disso ser extremamente óbvio, quando eu falo isso nos meus cursos e palestras, as pessoas ficam assim, caramba, por que eu nunca pensei nisso? Então, Carlos, não é você ensinar o polo aquático na aula de natação, mas você ensinar coisas do polo aquático, do mergulho, dos saltos, do nado artístico, do caiaque, do surf, do body surf, e você trazer isso para a sua aula de natação. Porque a pessoa ela não brinca na água só na piscina. Ela vai para o mar, para um açude, para um rio, para uma cachoeira. Ela tem outras experiências no ambiente aquático, mas a gente só ensina pensando na piscina. Aí o cara só aprende a nadar na piscina, morre afogado no mar, por exemplo. Porque ele não foi desenvolvido nele um conjunto de habilidades e competências de outros ambientes aquáticos. Mas esse meu contato com o polo aquático, então, fez com que eu começasse a me interessar. E na época do doutorado eu pensei assim, caramba, para eu fazer algum estudo de natação, eu precisaria ter uma estrutura que eu não tenho. Eu precisava ser realista. O polo aquático é pouco estudado. Eu vou estudar o polo aquático. Estava dentro da água ainda. E assim, eu acho que o mais importante é, depois que você aprende como se estuda, você estuda qualquer coisa. Verdade. Então, as minhas áreas de excelência assim, são o treinamento esportivo e a natação e o polo aquático. E é o que eu estudo aí ao longo da minha formação. E a maior parte das coisas dentro dessas áreas eu conheço, eu entendo. Eu também gosto de diferenciar. Conhecer uma coisa e entender é outra bem diferente. Legal. E você falou um pouco da formação, né? Ali na graduação, a gente é de um tempo. E quem veio antes da gente, de um tempo completamente diferente, onde se tinha a disciplina de natação 1, natação 2, basquete 1, basquete 2. Eu conversava com os meus professores, eles falavam isso. Que na FRJ, por exemplo, você tinha prova prática, né? Que ele tinha que realizar a prova com determinados resultados. Eu cheguei a pegar esse período, eu entrei em 2002, eu fiz uma disciplina em Friburgo, né? Que eu comecei em Friburgo, e eu lembro que tinha que lá, a prova tinha que mostrar lá que você estava nadando, fazer os nados. Eu adorava isso, porque eu sou da prática, eu amo a prática. Inclusive, eu fui trabalhar dentro de um clube esportivo, né? No Vasco. Mas assim, eu atuei durante muitos anos como profissional de educação física, preparador físico, fisiologista, coordenador científico, e tive a oportunidade de fazer uma contratação de um profissional especialista no meio aquático para gerenciar a recuperação dos atletas. Tendo em vista que a gente tem, na maioria dos clubes lá, uma piscina,
e os atletas realizam o pós-jogo, né, o recovery, dentro dessa piscina. E aí eu precisava de um profissional que soubesse ministrar, né, essas aulas. Mas a gente percebe hoje que o jovem em si ele está muito longe dessa prática. Muitos não gostam. Né? O que você observa disso, Guilherme? Eu acho que, apesar da gente ter acesso a muita informação, talvez seja um clichê, isso não está garantindo formação das pessoas. Porque aprender é uma mudança de comportamento. E mudar de comportamento é algo extremamente difícil. Então, você parar para poder se dedicar a um esporte ou se dedicar a uma área, seja ela qual for, no nosso caso aqui é educação física, isso requer tempo, dedicação e não é do dia para a noite. Quando eu era treinador lá no interior, muitas vezes tinha equipe, né, os moleques adolescentes nadando pra caramba, aí às vezes um colega de escola ou alguém chegava no clube e via aquele pessoal nadando pra caramba, poxa, eu quero nadar assim. Tudo bem, vamos fazer parte da equipe, da escola de natação. Aí passava, sei lá, um mês e o cara queria desistir. Por que você quer desistir? Mas eu não estou nadando como eles estão nadando. Mas eles nadam há 6 anos. Você está nadando há 1 mês. As pessoas não entendem a diferença de uma pessoa que tem uma vida acadêmica, de uma pessoa que estuda às vezes, de uma pessoa que não é que necessariamente ela tem que ser o melhor atleta do mundo, porque eles eram jovens, eles estavam em formação. Mas eles tinham uma rotina de dedicação à natação que faziam com que dentro daquele contexto eles fossem excepcionais. Então as pessoas perderam essa ideia de que você tem que se dedicar para ter a recompensa das coisas. E não tem como ser diferente. E é por isso que as pessoas acabam se diferenciando muito no mercado de trabalho. Porque por mais que às vezes os contatos sejam importantes para você entrar numa escola de natação, numa academia, numa piscina, para você ficar ali por muito tempo, você precisa de competência. E são competências que extrapolam, às vezes, aquela que você adquiriu na graduação. Muitas das vezes. A gente estava conversando aqui, eu trabalhei também em Muriaé por 10 anos, fui professor e coordenador de curso lá. Todas as vezes que um ex-aluno chegava na faculdade para poder me pedir indicação de alguém, ele nunca falava assim, Guilherme, me indica alguém que sabe muito fisiologia, me indica alguém que sabe muito treinamento esportivo ou natação. Nunca era assim, Carlos. Era assim, Guilherme, me indica alguém que sabe trabalhar em equipe. Me indica alguém que está sempre disposto a aprender. São os valores básicos que a gente deveria ter aprendido em casa com a família, que a gente não está aprendendo mais. E a dedicação, o esforço e compromisso também eram valores desenvolvidos pela família. Por que isso mudou? Eu não sei se eu devo falar, mas a gente sabe, não estou brincando, mas eu sei que isso mudou. Eu vejo os alunos, eles são interessados. Então não é que os alunos não sejam interessados. Eu trabalhei em Itaperuna com ensino superior, em Muriaé, em Rio Pomba, que é uma cidade de Minas, também, e aqui na UFRJ. Os alunos são interessados, mas só ser interessado não é o suficiente. Porque tem muitas coisas que a gente vai passar que não são interessantes e que você tem que passar por isso, porque isso faz parte do seu crescimento pessoal. Então a gente não pode entender que a nossa jornada profissional, acadêmica, ela é um mundo de felicidades. Você abriu mão de algumas coisas para estar aqui, eu também, e a nossa vida acadêmica é assim. Os alunos precisam entender isso. E outra coisa, ter o diploma é a parte mais fácil, até do doutorado. O difícil é você ter conhecimento suficiente para poder aplicar isso no seu dia a dia, sabe? Para você realmente mudar de comportamento. Uma coisa que eu sempre costumo falar é que as pessoas sabem que não devem fumar, mas fumam. Então, a questão não é o saber, é isso fazer parte da sua vida. As pessoas sabem que tem que fazer atividade física, todo mundo sabe. Você não precisa ser professor de educação física para isso. Mas poucas pessoas têm uma rotina de atividade física. Então, isso é uma coisa, talvez, que de maneira meio natural eu tenho aprendido com os meus pais. E eu levo isso para a minha vida e tento passar isso para o meu filho também. E para os meus alunos. Não, e assim, a gente pensa muito, né, igual nesse ponto, porque a própria pós, ela tem esse pensamento de ter ali um curso que seja diferente para o aluno, né? Porque eu trabalho há muitos anos coordenando pós-graduação, mais de 15 anos. E a pós-graduação, o aluno, ele já vem com a expertise. Na graduação, esse aluno, às vezes, ele se encontra em determinada área. Só que eu também dou aula na graduação, né? E aí eu fico falando isso com os alunos constantemente. O nosso país, ele não é fácil viver no nosso país, pela questão até das nossas notas do PISA, a gente percebe que o processo educacional do país é muito ruim. Então, os alunos que entram no ensino superior, eles chegam com fragilidades de matemática. Esses dias eu pedi para meus alunos fazerem um cálculo do IMC. A maioria não sabia fazer conta de divisão no papel.
Falei, a calculadora é fácil, mas na mão eles não lembravam. Sim. Então são fragilidades que a gente tem, que a população tem de matemática, e principalmente por causa que as aulas de educação física, a gente tem aula de educação física uma vez por semana na escola. Pô, a OMS diz que é todo dia, o American College diz que tem que ser todo dia, de segunda a sexta, 5 vezes por semana. A gente tem uma vez por semana. E ainda perdendo carga horária. Então a gente tem uma fragilidade educacional na educação física, no inglês, na matemática. E esse aluno, quando inicia no ensino superior, ele vem com essas fragilidades, só que aí ele se transforma, porque ele encontra professores, né, como você, como outros colegas, que estimulam, inspiram, e acho que essa que é a ideia. E no curso de pós, a gente procura ser muito direto com os nossos alunos nesse sentido. Cara, você está fazendo investimento, você tem que recuperar esse investimento. E simplesmente achar que vai pegar o diploma, botar embaixo do braço e vai melhorar alguma coisa, depende de muitas coisas. E quando você diz que tem coisas que a gente não aprende, realmente, na faculdade, por exemplo, a gente não aprende marketing pessoal. Sim. Né? A gente não aprende relacionamentos, né? Da questão de você buscar, né, network. A gente não aprende isso. A gente aprende empreendedorismo. Ainda mais a nossa profissão. Sim. A rede social, ela é assim, para a gente faz muita diferença. Só que se a gente não entrar nesse mundo, o charlatão entra. Né? Porque o charlatão ele pega esse espaço, não é baseado em evidência. E na área da natação, você percebe que tem muito charlatão? Charlatão é forma de falar, mas assim, muita gente falando sem ter a base, sem ter o conhecimento? Sim, Carlos, tem. E é tão interessante que eu percebo, pelo menos a impressão, que as pessoas não fazem isso com maldade. A intenção não é enganar os outros. Eles realmente acreditam naquilo. Só que é um tipo de ignorância, no sentido de desconhecer o que é a verdade. Então, aquilo que ele está falando para ele é o suficiente. Hoje mesmo, um amigo, a gente estava conversando pelo WhatsApp, ele me mandou um vídeo de uma nadadora em águas abertas e um professor estava comentando o nado dela, falando que ela mudou, passou a nadar de uma maneira diferente. E assim, as informações que ele estava passando ali não é que elas são falsas, mas elas são talvez inverdades ou são imprecisas. Erro. E a maioria das pessoas não vai se atentar para isso. É lógico, no caso específico lá da natação, do que ele me mandou no vídeo, ele estava comentando sobre a braçada da nadadora, que ela mudou a maneira de fazer o movimento da recuperação, a fase aérea, e por causa disso ela passou a nadar muito melhor. E já se sabe há muitos anos, que a fase aérea ela não é responsável pela ação propulsiva. A ação propulsiva até acontece debaixo da água. Então, atualmente, tem se dado muito menos importância ao que é feito fora da água. O que é importante é o que é feito dentro da água. E dentro da água a gente percebe que existe uma mecânica que é comum a todos os nadadores. Fora da água tem nadador que vai fazer o cotovelo mais flexionado, o cotovelo mais estendido. Isso aí não tem problema. O princípio básico é a mão tem que entrar na linha do ombro, você tem que levantar o cotovelo na hora de fazer a fase submersa, o início da fase submersa. Então, os padrões sempre existem. Então é isso, eu percebo que se passam algumas imprecisões. Aí o que eu brinquei com ele? Tem muito professor de natação vendendo solução para problemas que não existem. Então, isso é maneira de enganar os outros, porque eles conseguem enganar o próprio professor de educação física que estudou sobre isso. Imagina o leigo, que é uma pessoa que está querendo aprender a nadar, que ele não entende dessas discussões. Ele vai levar aquilo como verdade absoluta e vai repetir aquilo. Ele pode aprender? Pode, mas talvez não tenha sido da melhor maneira possível. E a finalidade do professor é essa, facilitar o processo de aprendizagem. Sistematizar a aprendizagem, não para que aquilo não aconteça de maneira não intencional ou aleatória. Seja uma aula teórica ou seja uma aula prática. Essa é a nossa intenção. Eu vou pensar na minha aula para que aquilo aconteça da melhor maneira possível. Muito bom. Ó, pessoal que está assistindo a gente está ao vivo no YouTube, tá? Agora a gente só vai ter esse programa completo no canal do Guilherme Tucher. Como é que é o canal? Não sei. Guilherme Tucher no YouTube, né? Tudo Guilherme Tucher. Tá, a gente vai colocar esse episódio completo no canal do Guilherme Tucher. Então, se você colocar aí Guilherme Tucher, você encontra o canal, já se inscreve no canal do professor. Olha lá que ele tem diversos vídeos, inclusive eu já consumi alguns ali, que eu lembro que você postou, eu assisti Legal. alguns. E você que é aluno, a gente vai estar com esse programa disponível para você completo na área de membros e também no Spotify para os alunos. E você que está assistindo aqui, que veio assistir um pouquinho ao vivo, você vai assistir até o final, mas depois gravado a gente finaliza aqui e a gente disponibiliza somente para os nossos alunos e quem tiver também lá no canal do Guilherme, tá bom? Então, pessoal, forte abraço, tchau, tchau. Bom, agora a gente continua aqui para os nossos alunos, a gente vai entrar nessa parte mais técnica. Porque Beleza. quando você falou assim da abraçada, eu já falei, quero fazer algumas perguntas. E eu tenho uma pergunta
que na verdade é uma dúvida há muitos anos. A gente teve, durante um período aí não sei se foi nos anos 2000, um atleta chamado Ian Thorpe. Ian Thorpe, né? Um australiano. E eu escutava na faculdade que ele tinha devido a algumas análises cinemáticas no movimento, ele fazia a braçada diferente do padrão cinemático. Isso é verdade? Isso aconteceu? Isso existe? E se isso acontece, qual é o procedimento? Não corrigir, deixar o processo, porque o cara está ganhando medalha olímpica? Como é que funciona isso, Guilherme? Tá, eu não lembro dessa discussão, sinceramente. Acompanhei durante muito tempo Ian Thorpe. Não lembro dessa discussão, mas acho que o ponto principal é o seguinte, que é muito importante para o professor que trabalha na ponta, né? Não é o pesquisador. Quando a gente lê um artigo, a gente precisa entender que aquilo é uma apresentação de um comportamento médio de um grupo de pessoas. Então, no caso da natação, ele está apresentando lá uma angulação, um movimento, uma cinemática, que é um resultado de uma representação hipotética, sei lá, de 20 nadadores. Então pode ser, vamos pensar em números, né? Que aquela média, vamos chutar um número qualquer aqui, 20, essa média ela não é necessariamente o valor de nenhum dos nadadores. Ela é uma representação daqueles sujeitos para que você entenda. Imagina que a gente faça um estudo com 100 mil pessoas, você vai analisar 100 mil dados, você não vai entender nada. Então eu vou te dar um valor, é uma média. Aquela média representa o grupo. Então a mesma coisa em termos de braçada, a gente tem os comportamentos médios da braçada. Mas não significa que todo mundo nade igual. Por quê? Um nadador tem 1,80 m, o outro tem 1,86 m, o outro tem 2,10 m. Um tem 2,15 m de envergadura, o outro tem 1,90 m. O cara de 1,80 m, ele pesa 70 m. O outro de 1,80 m pesa 90 m. Então, os corpos são diferentes. O centro de flutuação e o centro de gravidade estão localizados em posições diferentes. Pode exigir mais perna ou menos perna. Então, como as pessoas são diferentes, a ideia do professor eu tenho a ideia do conhecimento científico, sei a influência da composição corporal, a influência da mecânica de nado no nado em si, e agora eu preciso ajustar isso para o meu aluno. Tinha uma outra ideia da braçada do nado de crawl antigamente, que era de fazer o S debaixo da água. Isso já caiu por terra também tem muito tempo. O que eu ensino para os meus alunos? Você tem que sentir a água. Tem nadador, Carlos, faz a braçada reta. Tem nadador que faz um movimento meio para dentro e para fora. Tem nadador que faz a braçada mais aberta. Tem nadador que faz a braçada na linha média do corpo. O que a literatura fala para a gente? Você não deve cruzar a linha média do corpo, senão seu corpo tende a girar. Você vai ficar serpenteando dentro da água. Mas se você faz a braçada aqui, aqui ou aqui, isso não interessa. E outra, você está respirando ou não está respirando? Quando você respira, o nado de crawl tem a tendência que você gire o corpo. Isso vai fazer com que a braçada fique mais funda. Então é diferente de você fazer a braçada com respiração e sem respiração. Isso que eu brinquei antes, a diferença entre conhecer e entender. Todo mundo conhece o que é o nado crawl, mas você entender essas particularidades para você colocar isso na sua prática, aí que é o bicho, pô. É o que a gente quer dos nossos alunos. A gente pode entender que hoje a seleção brasileira, que cuida dos nossos nadadores, eles avaliam isso periodicamente? Tem um biomecânico, que é o Gustavo, que é o biomecânico do Minas, que é o biomecânico da seleção. Agora deve ter um mês, não sei, foi no final de janeiro ou fevereiro, não me lembro. A gente lançou um manual de formação de nadadores no Brasil. Eu sou um dos autores. Pô, isso é muito importante. É uma diretriz para os professores? Isso aí, para os treinadores. E para os professores, porque na verdade vai começar com a criança de 3 anos e vai caminhar, vai mostrar o processo até ele virar atleta de alto nível. E isso é bacana também, porque às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas eu trabalho numa escola de natação, num clube que é pequeno, a gente nunca teve nenhum atleta aqui, o máximo era um festivalzinho, não tem problema nenhum, porque você faz parte do processo de formação de atletas do país. Porque esse nadador começa ali, mas ele pode ir para São Paulo, ele pode vir para o Rio, ele pode ir para qualquer lugar. Então, mesmo que... E outra coisa bacana, que os professores têm ideia, que eu acho que é errado. Como o meu nadador, eu não quero que ele se torne um atleta, eu não vou ensinar tudo que ele precisa saber. Então, tem muitas escolas de natação, que a criança faz aula de natação há 6, 8, 10 anos, nadou lá a vida inteira e não sabe fazer virada e saída de bloco. Porque o professor pensa assim, mas ele não vai ser um atleta, por que ele tem que aprender virada? Seria como se fosse assim, eu não vou ensinar isso aqui de matemática porque ele não vai ser engenheiro. Limita, né? Isso aí, ué. Você não sabe o que vai acontecer no futuro do seu aluno. É porque, na verdade, Carlos, muitos não ensinam porque não sabem como ensina. Porque, como a gente estava conversando, a graduação não tem se mostrado mais suficiente para suprir essa necessidade. Por isso que a pós ela é importante.
Mas mesmo assim, pessoal, os momentos que eu mais aprendi foram com a bunda na cadeira. Eu comigo mesmo, lendo, me questionando as minhas crenças, não tem jeito. Porque tendo uma aula, imagina uma aula, a gente tem 70 alunos numa turma. Não tem como você tirar a dúvida dos 70 alunos. Teria que ser uma aula só para tirar a dúvida. Então a gente passa as informações que são gerais, um ou outro pergunta, a gente responde, mas a ideia é você chegar em casa e pensar sobre o que foi discutido e como aquilo pode ser útil para você. Isso é uma outra coisa que naturalmente eu sempre fiz ao longo da minha vida. Beleza, fantástico, professor. Aí eu penso, como é que isso é útil para mim? Como é que isso resolve os meus problemas, os meus anseios? Dessa maneira. E eu vou e coloco em prática. E tem que testar. Tem que testar. Muito bom. A gente está com algumas perguntas aqui, ó. Deixa eu olhar aqui as mensagens. Ronan Wagner Raposo. Professor Guilherme é referência demais. Sempre bom para um pouco aprender, né, com ele. Desejo boa live. E a Renata também, Renatinha está com a gente, Renata Tarevinic e Guilherme Tucher. Uma grande inspiração para nós professores de natação. Aprendemos demais com ele. Obrigado por compartilhar, aprender com você. Obrigado, professor. Legal, pessoal, mandem mensagem aí no YouTube, tá? Que a gente vai estar lendo aqui ao vivo. Guilherme, hoje, quem são os melhores nadadores, na sua opinião, que a gente tem, se a gente tem de fato esses nadadores? E na história aí, quem que você tem como referência, assim, olha, esse padrão de atleta como nadador? O que você tem para falar para a gente disso aí? Eu vou te falar uma coisa que talvez seja até um pouco incoerente e surpreendente. Por ter sido treinador, eu fui treinador mais ou menos de professor e treinador de natação de 2000 e pouquinho, ainda na faculdade, até 2011. E a gente tinha muitas competições. E é até uma discussão. O Ronan, ele foi meu aluno de mestrado. Ele estudou sobre a trajetória de formação esportiva de atletas finalistas de campeonatos brasileiros nos 50, 100, 200 metros nado livre. E a Tamires, que é uma outra professora que fez o mestrado lá com a gente, ela estudou motivos da prática e do abandono da natação. O sistema de competição da natação é muito chato. É muito enfadonho, ainda mais para as crianças. Imagina o seguinte, Carlos, a criança vai chegar lá num clube qualquer, ela vai competir 2 vezes e ela vai ficar o dia inteiro no clube. Ela chega às 8 da manhã, sai de lá 9 horas da noite, ela fica sentada na arquibancada e cai 2 vezes na piscina. A estrutura de competição não oferece nada em paralelo para que motive as crianças a estarem ali. Sei lá, um pula-pula, pintar o rosto, uma gincana, alguma coisa de música, não sei. Passar o tempo. Isso aí, porque ela é criança. É até alguma discussão que tem alguns artigos, né? O que é um atleta? A gente fez um estudo agora há pouco tempo com nado atado e a gente perguntava às pessoas se elas eram atletas ou não. Sou atleta. Pô, mas você tem 7 anos de idade, ué. Então, o que é um atleta? Isso tudo para poder chegar no seguinte ponto. Eu não acompanho natação competitiva. Eu sei que no Brasil tem excelentes nadadores. Encontrei alguns nesse lançamento que a gente fez lá do livro. Lá era uma clínica para os melhores nadadores do Brasil de 14 a 18 anos. Então, só moleque fera, só garota fera. Mas eu quase não acompanho natação competitiva, para poder saber nome de nadador, essas coisas. Ninguém acompanha, a gente não sabe. É isso aí, ué. Por exemplo, se você olhar, não é só porque, tudo bem, a natação é um esporte, entre aspas, amador, comparado ao futebol, que é um esporte profissional. Então, você conhece um garoto de 17 anos, o Hendrick, do Palmeiras, o Brasil inteiro conhece. Sim. Mas, assim, a gente não vê aquele gênio. No tênis, recentemente, tem um menino do tênis aí que está fazendo um sucesso, mas é com 17, 18 anos. Na natação, a gente não vê. Eu acho que é uma culpa talvez mais da gestão do esporte do que dos treinadores e dos atletas. Então, pensar em um sistema de competição que seja mais atrativo para a televisão, seja mais atrativo para os jovens que estão em formação, porque senão o cara vai embora. Porque não é igual futebol que tem gol, todo mundo se abraça, não é um esporte que é diferente. E todo mundo sabe disso. Então, e outro problema, quando eu vejo natação, eu não consigo ver com os olhos de espectador, eu vejo sempre com os olhos de professor e pesquisador. Então, eu estou vendo o cara nadar, estou analisando fase submerso, estou analisando virada, então me torna um cara chato, comigo mesmo, sabe? Algum tempo aí atrás a gente já fez algumas atividades com o clube aqui do Rio e teve um campeonato nacional, eu fui assistir, eu não teve jeito, eu assisti na televisão, depois peguei o vídeo na internet e mandei um montão de consideração para o treinador. Pô, acho que ela podia melhorar isso, e é natural, porque a gente faz isso há muito tempo.
Por exemplo, um erro bobo. O atleta, quando está treinando, ele tem que ficar girando na raia, porque tem muitas pessoas na raia. Então ele vai pela direita e volta pela direita. Só que ele não pode fazer a virada voltando no mesmo sentido, senão ele bate com o cara que está atrás dele. Então eles fazem a virada para o lado. E eles se habituam a isso no treino. Só que o treinador faz isso na competição. Então, quando eu vi a filmagem da competição, eu percebi justamente isso, que a atleta bate com a mão na parede, faz a virada de peito e ao invés de fazer reta, ela vai para o lado. Perde tempo. Isso aí, ué. Seu objetivo é chegar do outro lado o mais rápido possível. Você está, ao invés de percorrer na piscina de 50 metros, está percorrendo 50 e 20 centímetros. Mas você está dizendo então que isso é uma falha metodológica que é aplicado em todo o sistema? Sim, coisa boba. As pessoas não se atentam. Porque assim, o atleta é tão bom que se entende que ele faz tudo da melhor maneira possível, só que não necessariamente. Entendi. Você hoje, por exemplo, se a gente fosse olhar nos Estados Unidos, talvez as competições possuem uma certa diferença porque ela acontece na escola. Sim, eu acho que essa é uma grande diferença. Lá tem muita pessoa, muitos jovens envolvidos com o esporte. O esporte tem uma característica social lá que é completamente diferente da nossa característica. Lá eles precisam do esporte para chegar na universidade. Aqui o modelo atual se eu quero chegar na universidade, eu tenho que sair do esporte. Então, esse documento que a gente lançou discute também essa parte. O clube e a universidade têm que, de alguma maneira, criar uma possibilidade para que esse jovem adulto continue no esporte. Mesmo que ele tenha uma jornada esportiva reduzida momentaneamente, para ele se adaptar à universidade, a esse ambiente que é novo para ele, e depois ele voltar a se dedicar. Se não, Carlos, acontece o seguinte, você pega um menino com 10 anos, forma esse cara até os 20, quando ele tem que começar a dar resultado de verdade, ele sai do esporte. Imagina um clube grande, paga salário para o cara, competição, tudo isso, a família investiu no cara, quando ele começa a competir de verdade, porque competir com 12 anos é formação. Então, quando ele tem condições de ir para campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, etc., ele sai do esporte. Porque ele também não vê essa possibilidade do esporte dar um retorno financeiro que ele precisa para poder seguir a vida dele. Nossa, então, ele sai do esporte e vai para a universidade. Tem atletas que conseguem viver na natação hoje muito bem com o esporte? Tem. Mas são poucos. São poucos. E você também... Por que eu perguntei a questão do atleta? Porque esse atleta se torna um ídolo. Sim. E as crianças, né, os jovens, olhando... Porque eu sou da época lá do Gustavo Borges, né? 92, lá, estava lá torcendo, eu sou de 84. Então, 92, quando ele ganhou lá a medalha de prata, Brasil inteiro assistindo, comemorando, algo inédito. Como assim um nadador e tal? E até pouco tempo a gente via isso com o César Cielo. Tal, mas a gente percebe, posso estar enganado, a gente percebe que tem diminuído a quantidade de talentos. Até, não é somente na natação, tá? A gente percebe isso no futebol. Hoje a gente não tem mais talentos como a gente tinha na seleção brasileira. A gente pega isso no basquete. No esporte como um todo. Talvez o jovem não esteja tão interessado pelo esporte como na nossa época. Não sei se tem uma influência do celular, né? Do sedentarismo que aumentou muito por parte do jovem. Então a gente tem uma problemática que pode vir ser mais observada nos próximos anos. E a gente tem uma pergunta aqui da Fernanda Alvarenga. Ela fala assim, professor... Qual a sua opinião sobre a discussão do professor de natação que tem que saber nadar? Pergunto, diante desse conhecimento, como um todo no meio aquático, teria esse entendimento auxilia muito na transmissão do ensino ou não? Tá. A Fernanda Alvarenga foi nadadora de excelente desempenho, faz parte do nosso grupo de pesquisa lá também. Ela está entrando no mestrado agora. Nossa, parabéns aí, Fernanda. Parabéns, isso aí. Bem-vindo ao clube, né? Por exemplo, a Fernanda foi uma nadadora excepcional e poucas pessoas conhecem. Então, eu acho que falta para a natação o que tem muito no futebol, que talvez de maneira espontânea. Então, o futebol se beneficia disso. As pessoas divulgam o futebol de maneira espontânea. Então, você falou, o menino é novo, ele é uma referência nacional. E a gente tem atletas de natação. Tem muita gente boa na natação, muita, os novos. A gente ganha tudo nas categorias mais novas. Só que depois eles saem da natação e eles não chegam na idade adulta. Vai chegar 1 ou 2. Mas respondendo a pergunta da Fernanda... eu acho que o professor não precisa saber nadar para poder ensinar natação. Mas ele tem que ter uma certa experiência. Tá? Então ele não precisa ter sido nadador, não precisa ter participado de competições. O saber nadar que você fala, você é atleta, né? Sim. E a vivência que você diz é ele saber o movimento. Ele tem que experimentar. Não sabe morrer. Eu acho que isso é importante. Fala assim, eu tive um amigo na graduação que ele não sabia fazer nada, não sabia nadar, nenhum tipo de nadar. E ele se desafiou, poxa, eu gosto tanto de natação, apesar de não saber, eu acho que é uma possibilidade de trabalho para mim, eu vou experimentar por conta própria. E ele melhorou, Carlos, mas assim, ele nunca nadou 1000 metros, mas foi um bom professor de natação.
Porque as dúvidas e as dificuldades que a gente tem quando a gente está experimentando fazem com que a gente, na hora de ensinar, leve isso em consideração. Poxa, eu tinha tanta dificuldade em fazer isso, eu experimentei de maneira empírica, tentando pela tentativa e erro isso, vou tentar com os meus alunos. Porque por mais que a gente tenha literatura sobre qualquer coisa, mais uma vez, isso é uma ideia geral. As dúvidas dos alunos são muito particulares. Só que imagina o seguinte, se a gente pudesse colocar um chip na nossa cabeça, com todas as informações disponíveis, isso facilitaria a nossa tomada de decisão. Só que hoje, a maneira natural de se fazer isso é lendo, participando de uma pós, participando de um evento, de um congresso. Cada vez que você tem acesso a essas informações, você vai aumentando a sua possibilidade de dar respostas aos problemas que seus alunos têm. Então, Fernanda, apesar de eu ter nadado, apesar de eu ainda nadar, isso fazer parte da minha vida, com certeza absoluta, eu me considero um bom professor muito mais pelo que eu estudei do que pelo que eu nadei. Nossa, isso que você falou é muito interessante. Eu não tenho dúvidas disso. Você se considera um professor muito melhor pelo que você estudou do que você nadou. Eu vivi no esporte, eu comecei no esporte atuando como estagiário, eu queria trabalhar com basquete, eu fui parar no futebol lá no Vasco. E eu escutava o discurso. Onde é que você jogou? Sim. Hoje, nos dias de hoje, esse discurso não entra mais no sistema ali do futebol, que se profissionalizou. O discurso é, onde é que você estudou? E eu acredito que isso também esteja acontecendo com as outras modalidades. Isso vai depender muito, obviamente, da ciência, né, que as pessoas precisam produzir, entregar informações acadêmicas. O futebol tem uma quantidade de publicação maior que as outras modalidades, porque a gente está falando de uma modalidade economicamente que influencia até na economia do país. Uhum. A Copa do Mundo ela influencia na economia do país, assim como a Olimpíada também influencia. Né? Mas o que você falou aí foi realmente muito interessante, porque você precisa ter um tempo de voo para ter essa expertise e aplicar na prática, né, Tuxo? Porque senão você vai repetir o que fizeram com você. E você vai errar. Então a ideia é eu vou aumentar o meu leque de opções. Vou dar um exemplo bem bobo. Nadei, participei de competições, etc. E eu só percebi que eu fazia virada do nado de crawl errada na minha especialização. Não foi nem na graduação. E eu percebi isso por conta própria. Eu estava vendo lá a descrição do movimento, eu sempre fiquei observando muitos vídeos. Então, observava e comecei a comparar aquilo que eu via com o que eu fazia. Por que isso é difícil? Porque, como eu disse, tem uma ideia geral de como é a virada, mas os atletas fazem um movimento levemente diferente. E tem atletas que são muito bons e viram mal. Então, você tem que ver muitos vídeos para começar a entender que existe um padrão. E isso fazia parte da minha vida. Então, eu comecei a reparar, caramba, o que eu faço está errado. E eu percebi, depois quando comecei a dar aula, que é um erro que 99% dos alunos têm. Isso é culpa dos professores, desculpa falar, porque ninguém orientou o aluno. A maioria dos professores ensina a virada assim, ó, vai nadando, dá uma cambalhota, empurra a borda e volta nadando. Beleza, o aluno faz isso. Mas tem toda uma mecânica que você deveria fazer com as mãos para que você vire mais rápido, para que a mão fique na posição correta. Porque se você bate os pés na borda com a mão aqui, por exemplo, quando você for estender o joelho, sua mão vai criar resistência com a água. Então, depois da cambalhota, as mãos já têm que estar aqui, para você só estender o cotovelo. Então, são coisas bobas, mas que você precisa ler, você precisa estudar. Aí é legal tu falar isso, porque assim, esse podcast é para professor. A gente não está falando aqui para os pais e falando para pai, o professor fez errado, não é isso. Não. A gente está falando entre a gente. A gente erra, a gente precisa organizar. Só que a gente está aqui justamente organizando ideias, né, baseadas em evidência, obviamente, para a gente estar sempre melhorando o processo. E aí, Guilherme, quando você avalia hoje o que tem no país, o que tem no Brasil, você falou de um currículo metodológico, isso aí é um marco histórico. Porque a gente passa agora a ter uma base acadêmica, científica, baseada dentro da cultura, dentro da relação do esporte com os ídolos. Tem toda uma relação de produção desse currículo, acredito, e direciona para quem está na ponta. Então, a pessoa nunca pode falar, não sei, vai lá no caderno metodológico, vai nas diretrizes. Os principais países, né, já direcionam isso há um tempo, mas a gente, às vezes, tinha dificuldade de fazer isso porque não tinha acadêmicos, né, profissionais de referência. E quando você olha assim, a diferença entre os países, você acha que o Brasil em si, na formação de nadadores, a gente está muito atrasado, a gente está muito na frente, a gente tem bons profissionais, não tem estrutura, ou tem estrutura, não tem profissionais. Como é que você avalia o cenário?
Tá. Em termos de natação competitiva, né, o que eu percebo é que a gente tem excelentes instalações e excelentes profissionais. Apesar disso que a gente está falando entre amigos, né, que a gente pode melhorar algumas coisas, a nossa formação nem se compara à formação que existe nos Estados Unidos e na Austrália, por exemplo, que são países de referência à natação. Portugal estuda muito natação. Então a nossa formação ela é boa. Só que as pessoas têm que lembrar que a graduação ela é generalista. E as pessoas querem fazer a graduação, beleza, tenho meu título, vou embora, vou fazer tudo baseado nas minhas experiências anteriores. Por isso que o professor que não foi nadador, ele acha que não pode ser professor. Porque, poxa, eu tive 60 horas de natação, não tem nenhuma experiência anterior para poder dar aula de natação. Como é que eu vou dar aula de natação? Estudando, meu amigo. A graduação ela é generalista, você tem que se especializar em alguma coisa. Você tem que estudar o restante da sua vida. Seja bem-vindo ao mundo real. Não tem como deixar de estudar, ué. E não é só estudar educação física, porque quem estuda só educação física não sabe nem educação física. A gente precisa estudar gestão, marketing, relacionamento. Essas coisas todas são importantes. E às vezes as pessoas vêm falar comigo assim, pô, professor, porque eu estudo tanto e não sou recompensado. O cara ali é mó oba-oba e se dá bem. E ele não tem conhecimento nenhum. Então você tem que ser o cara que tem conhecimento e tem o oba-oba, porque tem gente que gosta do oba-oba. Então não adianta você ficar batendo, dar murro em ponta de faca, porque isso não vai ser resolvido. Você tem que mostrar que você é competente e é um cara que sabe trabalhar com jovens, ou com idosos, com mulheres, porque os públicos são diferentes. O cara só quer falar assim, não, eu tenho doutorado e é o suficiente para mim. Não é. Não é. Não, e o oba-oba é engraçado você falar nisso, porque assim, a pessoa que é oba-oba, a gente não tem garantias que essa pessoa vai conseguir se manter. Porque hoje a gente vive um cenário no mundo assim que é atípico, né? A rede social bombando, né? A influencer. Mas até quando isso vai acontecer? Sim. Então hoje esse oba-oba ele está conseguindo se destacar. Agora, a gente precisa fazer... Eu achei legal esse oba-oba porque está faltando o acadêmico, o profissional ético, o profissional competente, fazer esse oba-oba. Sim. O que é oba-oba? É você promover a tua imagem, é promover o conhecimento, é promover o trabalho, né? O que está sendo feito. Não é falar mentira. Não é falar mentira, porque a gente acaba perdendo espaço para esse oba-oba. Você pega, por exemplo, esses reality shows aí da vida, eu não acompanho, mas aí sai uma pessoa de um reality show, entra no Instagram e começa a falar de alimentação, de exercício físico, a pessoa segue e fala, vou seguir o que o meu influencer está falando. Calma aí, tem que ouvir quem está estudando 5, 10 anos. Né, isso. A gente tem aqui uma pergunta da Renata. Renata é a nossa docente, ministrou aula para a gente essa semana da disciplina de gestante, né, da ginástica para gestante. Teve aqui com a gente também no primeiro podcast. Um beijão, Renata. Ela falou assim, Guilherme, qual a sua opinião sobre a formação dos professores de natação no Brasil? E eu já te pergunto, a confederação, as federações, elas realizam cursos técnicos? Eu preciso ser profissional de educação física para atuar dentro. Como é que funciona essa questão, Guilherme? Tá. Renata, como eu disse, eu já sim, não vou dizer que eu já rodei o Brasil todo, mas já dei curso em um montão de lugar. Eu recebo muitas mensagens pelo Instagram das pessoas perguntando as coisas. Então, a graduação ela é generalista. Por melhor que tenha sido a sua graduação, ela é generalista. Então, você tem que continuar estudando. Isso aí não tem jeito. A CBDA, depois do lançamento desse documento, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, ela está com a intenção de fazer um curso de formação de treinadores, como tem nos Estados Unidos e tem na Austrália. Então, lá eles não precisam de graduação. Você vai fazendo cursos da federação, vamos dizer assim, que são relacionados ao nível dos atletas que vocês estão trabalhando. Eu tive a oportunidade de ir para a Austrália em 2018. Para Sydney foi muito bacana. E eu fui em algumas escolas de natação, alguns clubes lá. O mais simples é fantástico, em todos os sentidos. Tudo é fantástico, porque até em relação à pergunta que você me fez anteriormente, Carlos, a Austrália e os Estados Unidos são dois países que respiram os esportes aquáticos. Não é o principal esporte do país, não é, mas mesmo assim, você vai para a praia, tá todo mundo dentro da água, todo mundo sabe nadar. Não são 2 ou 3 pessoas pegando jacaré, umas 50 pegando onda, não. Todo mundo está dentro da água, menininho de 5 anos até a senhora. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Então, isso faz parte da cultura do país. Então, naturalmente, alguém vai se identificar e alguém vai chegar, vai se tornar um atleta de competição. Então, nossa graduação é generalista, a gente precisa continuar estudando. E eu me perdi aqui na sua... Você falou a questão da formação da Confederação Brasileira, sim, né? Beleza. Então, o Gustavo falou, o Gustavo hoje em dia, atualmente, é o gestor responsável pela natação no Brasil. Aí ele falou assim, ô Tuxer, agora
Tuxê era em Minas. Tuxê, o desafio que eu quero te passar agora é o seguinte: eu quero fazer um curso no Brasil de formação de treinadores, assim como tem nos Estados Unidos. Isso aí está contigo. Então a ideia é colocar isso no papel agora. Então tem um curso de formação de treinadores, desde lá da galera que está começando, os alunos estão começando, que nem são atletas, são alunos, até o alto desempenho. Então isso está nos planos da confederação. Porque é um sistema para você ter bons nadadores, bons clubes, boa parte de gestão, bons treinadores, os pais entendendo a responsabilidade deles no processo, você ter uma valorização social maior. Porque olha só, Carlos, uma coisa que aconteceu com o meu filho. Quando ele era mais novo, ele só gostava de natação. Participou de alguns festivaizinhos no clube que ele frequenta. Aí ele chegava na escola, imagina, criança, sei lá, de 5 anos, 6 anos. Bem, fui num festival de natação ontem. Hoje, moleque, o que é natação? O que é festival? Só se falava futebol. Aí chegou a Copa do Mundo, nem me lembro qual, alguns anos atrás aí, que hoje em dia ele tem 14 anos. Chegava na escola, só se falava de futebol, álbum de figurinhas e tudo mais. Ele, papai, você me matricula no futebol? Olha a relevância social do esporte. Eu falei, Felipe, mas você nunca gostou de futebol? A gente ia no clube, eu queria brincar de futebol com você não queria brincar. Ele, não, mas eu quero fazer futebol. Também compra um álbum para mim? Ele passou a gostar do futebol e saiu da natação. Então a relevância social do esporte ela é muito importante, talvez mais do que qualquer outra coisa que a gente esteja pensando. Por isso, Estados Unidos e Austrália são países fortes na natação, porque a relevância social é grande nesses países. Fazer natação é importante, é valorizado, é reconhecido. As pessoas sabem o que você está falando. Aqui no Brasil, uma pessoa que não sabe, não é da educação física, vê uma competição de natação e fala assim, quem ganhou? O que ganhou? O cara não entende o esporte. Se ele não entende o esporte, como é que ele vai gostar de uma coisa que ele não entende? É igual o futebol americano, se colocar para eu ver, eu falo assim, pô, bacana, mas e aí? Eu não entendo nada, eu não vou querer ver. Sabe? E, consequentemente, não vai querer praticar. Sim, não vou querer que meu filho faça, não vou comprar coisas de futebol americano, porque eu acho que não tem nada a ver, e é um ciclo. É um ciclo. Eu achei muito legal da tua fala, quando você disse na cultura da população, né, das pessoas com relação a ir para a praia. Aqui no Brasil a gente vê muita pessoa indo para a praia, mas nem entra na água. Não, algumas nem entram. E muitos, quando entram, daqui a pouco o helicóptero está lá para salvar, porque não sabem nadar. E aí, assim, a gente joga uma responsabilidade muito grande nas confederações, nas federações, nos clubes, porque o grande processo para se organizar todo o esporte no nosso país é a escola. E aí eu trabalhei numa escola ano passado, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPICAR. É uma escola militar, né? É considerada a melhor escola do Brasil, são os melhores alunos do Brasil. Os alunos, quando terminam esse ensino médio, ou eles podem seguir a carreira, mas a maioria vai fazer vestibular para a universidade pública. Eles passam em todas as universidades públicas, fora quando não vão lá para fora. Então, são uns alunos muito bons, assim. E o que eu acredito que tem influenciado muito, que influencia muito o desempenho acadêmico desses alunos? Esporte todos os dias. Eles realizam atividade física, o esporte em si, todos os dias. Então, o aluno que quer nadar, ele vai nadar todo dia, ele nada na hora da tarde, ele tem lá professora de natação, ele pode ir para o atletismo, ele pode ir para o basquete, ele escolhe a modalidade dele. Só que quando você vai para os Estados Unidos ou para a China, que são os dois países que são as potências olímpicas, qualquer escola desses países é igual a EPICAR. O aluno estuda integral e tem esporte todo dia. E aí eu dou aula no município aqui no Rio. A escola que eu dou aula não tem quadra. Mas não é minha escola. A maioria das escolas do nosso país não possui nem quadra. Aliás, não possui nem profissional de educação física. Você pega lá no primeiro segmento, segundo segmento, não tem nem professor de educação física. Então, a responsabilidade maior do esporte fica a cargo das confederações. E aí elas têm que apagar incêndio, tentar achar ali um talento. Realmente é um desafio muito grande para as confederações. O que eu fico feliz é você ter um gestor hoje numa confederação preocupado em desenvolver algo baseado em evidência. Porque provavelmente isso vai gerar bons resultados, não nesse mês. É isso aí que as pessoas têm que ter em mente. Porque fala assim, pô, mas não está dando certo, meu amigo, mas você vai querer mudar todo um sistema em um mês? Isso aqui não é um ciclo olímpico, são vários ciclos olímpicos. Você está querendo mudar a cultura. Você vê outra coisa. Eu lembro de um amigo lá em Itaperuna, quando aconteceu os Jogos Pan-Americanos aqui no Brasil, ele falou assim comigo, agora a cultura esportiva no país vai mudar. Eu falei, não vai mudar, cara.
O evento por si só não muda. Vai passar o evento e as pessoas vão continuar agindo da mesma maneira. Se não for feito nada em paralelo para poder valorizar a cultura esportiva dentro das famílias, não vai mudar. E não mudou. Jogos Olímpicos, Jogos Mundiais Militares, Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares, Jogos Olímpicos. E não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. Várias instalações esportivas construídas que não são usadas, as que eram montadas estão desmontadas e estragando em algum lugar. E aí a gente tem muitos agentes públicos, né, políticos, que não entendem a importância de se investir, ao meu ver, na profissão que é a profissão mais importante de todos, que é o profissional de educação física, é a educação física. A gente, com a educação física, a gente consegue diminuir o problema de saúde pública, a população está doente. Mesmo que ele não seja atleta, que isso é outra coisa. Não precisa fazer natação só para ser atleta, ele pode fazer só para ter saúde. Exato. E muitos devem ter iniciado a natação por causa de algumas... Sim. E hoje são até medalhistas, a Sim. gente verifica essa história. Né? E aí você percebe que hoje o profissional que atua diretamente na área da natação, ele acaba indo mais para a área ali da recreação, da formação. E esse atleta que se destaca, como esse professor pega esse jovem e consegue levar ele para o alto rendimento? Por exemplo, estou numa escolinha de natação, meu aluno se destaca no tempo, eu falo, eu preciso promover esse menino, desenvolver esse talento. O que eu faço? Qual a orientação? Isso é uma outra coisa que a gente discutiu até no documento. Infelizmente, a maior parte das escolas de natação, pessoal, uma discussão entre amigos mais uma vez, elas existem, mas elas nem sabem por que elas existem. Objetivo. Não tem objetivo institucional. Ela não tem um objetivo institucional, o professor não sabe exatamente o que ele tem que fazer ali, isso é muito comum. Ele não sabe o que ele tem que ensinar, então cada um faz o que acha que é certo. Qual seria uma política nacional de esporte? Você tem uma escola de natação que é pequenininha, não tem problema nenhum, você vai ter o seu aluno de natação ali. Se algum dia você achar que é interessante ele ir para uma estrutura para poder melhorar um pouquinho, poxa, tem 10 clubes pequenos próximos do seu clube que eles podem atender o seu aluno. E depois eles podem ir para clubes maiores e para clubes maiores. Porque imagina você ter uma estrutura como Flamengo, Fluminense, Vasco em cada canto da cidade. Não tem jeito, porque são estruturas muito caras. Em todo o país seria impossível. Mas você pode ter instalações pequenas de formação. Isso até é óbvio, é até falar assim, parece que está descobrindo a pólvora. Não é, né? De formação, e depois essas pessoas são direcionadas para os grandes centros. Assim como acontece em outros esportes. Tem a peneira no futebol, que o moleque vai lá participar, ver se ele tem bom desempenho, vai para o clube ou não. E então, assim, não precisa reinventar a roda. Só ajustar. Isso aí. Só que os clubes têm que conversar, as instituições têm que conversar, e isso às vezes é muito difícil. É difícil. Você vê até esse documento novamente. A gente está discutindo lá que o treinador que trabalha com os mirins e petizes, que são atletas com menos de 11 anos, eles deveriam estar muito mais focados em ensinar a técnica, em ensinar o prazer de estar na água, do que ter um atleta. Só que o que os treinadores ficam com receio? Poxa, então eu vou deixar de ser um treinador para passar a ser um professor de natação? Ele não quer perder o status de treinador, porque treinador é quem trabalha com atletas para competir. Se você falar para ele que um menino de 10 anos, uma menina de 10 anos tem que estar competindo, participando de eventos que não precisam ser naturalmente de natação, pode ser um evento de polo aquático, pode ser qualquer coisa. A ideia é que ele goste de estar ali. Ele, poxa, eu não quero deixar de ser um treinador, porque eu tenho o status de treinador. Pô, mas seu aluno tem 10 anos, cara. Ele não quer ser professor, ele quer ser treinador. Então a gente precisa entender qual é a intenção do Brasil em termos de formação de nadadores, em termos de formação de atletas, o que é um nadador, o que é um atleta. Porque, Carlos, a maior parte dessas pessoas, por mais que tenha sido feito um processo perfeito, eles não serão atletas de excelente desempenho. E não tem nada de errado nisso, pessoal. Eles vão usar isso na profissão deles. O cara é engenheiro, o cara é arquiteto e vai participar do Rei e Rainha do Mar. Então ele continua envolvido no esporte, ele continua valorizando a educação física, porque aquilo foi importante para ele. Se você acha que você tem que ter uma base da pirâmide gigantesca para um chegar lá em cima e o resto ficar frustrado, a profissão vai ficar sempre ruim. A nossa profissão não vai ter gente nadando. Então entender o seguinte, o Carlos começou a fazer natação, ele tinha a intenção de ser atleta, não foi, mas a experiência dele foi positiva. Hoje ele nada 3, 4 vezes na semana para poder participar de um evento de águas abertas. E é a razão da vida dele. Ele posta no Instagram a medalhinha dele de participação, está feliz da vida, é saudável, compra os materiais da natação, compra nadadeira, compra óculos, paga um personal, paga um nutricionista. Ele está movimentando o mercado.
Se você não pensar assim, a gente vai estar sempre catando, sei lá, querendo que algo natural aconteça. Não vai acontecer. Não, e você tem esse master, digamos assim. Eu sou master, né? Vou fazer agora 40 anos. Se eu estou nadando, eu estou praticando exercício físico, a minha saúde vai ficar mais protegida, eu vou diminuir com os problemas de saúde. Sim. Naturalmente, seu gasto. Né? Com o setor público, vai ter uma diminuição. Sim. Então, já é estratégico nesse sentido. Um outro ponto é que, mas não foi atleta. O atleta, a gente tem que pensar se o atleta, de fato, é uma carreira. Porque você vai ser atleta até os 60 anos, ganhando, sendo remunerado e pagando as suas contas. Uhum. Então, assim, o atleta em si é uma situação muito curta. É um momento ali que você é atleta, mas não é uma carreira. Agora, esse jovem que participa dessas vivências, né, esportivas, ele já recebe valores importantes para a sua vida. Sim. Saber perder, ter tolerância à perda, ao estresse, trabalhar em equipe. Se organizar, disciplina. Isso aí. Né, conviver com os colegas, até se socializar. Sim. Quantas informações você deve ter já observado por parte dos pais de melhorias significativas dos filhos ao iniciar uma natação. Então, assim, a gente tem uma certa dificuldade de compreender como o país não investe pesado nessa estratégia, porque os outros países fazem isso. Claro, se a gente for pegar os Estados Unidos, tem um detalhe muito específico que se investe muito ali em guerra, e a disciplina mais estratégica da guerra é a educação física. E hoje os Estados Unidos está até com uma dificuldade muito grande de selecionar jovens para passarem no TACF, no teste de aptidão de física e condicionamento. Está tendo uma dificuldade não só dos Estados Unidos, mas de alguns outros países. O jovem ele não está mais preparado como antes. Eu percebi isso na EPIK ano passado, tive que fazer algumas orientações de mudanças no estágio de adaptação, porque o jovem que se apresenta hoje é diferente da nossa época e de 20, 30, 40 anos atrás. Então, esse jovem, a gente tem que se adequar à realidade, talvez por isso que a gente tem uma perda nos talentos. Sim. E eu estou dizendo uma hipótese, pode ser que isso mude, mas a gente percebe que a tendência é uma diminuição até no interesse das pessoas pelo esporte. Sim. Antigamente, você pegava os principais meios de comunicação de televisão do país brigando para pegar uma Olimpíada, para quem vai transmitir os jogos de futebol. Hoje, isso está indo tudo para o stream e cada vez mais uma quantidade menor de pessoas interessadas em assistir o esporte. Então, a gente vive um momento muito complicado. Entretanto, quando a gente olha os dados principalmente quem trabalha com natação, um crescimento significativo, né, de escolas de natação. Natação em águas abertas. Então, assim, talvez a natação em si, né, a piscina, a hidroginástica, fitness aquáticos, vá até ao contramão nisso, porque isso depende muito também do incentivo das políticas, né, de alguns setores. E, naturalmente, isso também vai depender dos profissionais, utilizarem até as suas redes sociais, Sim. promover. O que a gente faz? A gente promove, de certa forma, pessoas que venham a se interessar pela área. Por exemplo, eu dou aula na graduação, muitos alunos vêm falar comigo, professor, como é que é pós em natação? Como é que é trabalhar com natação? Porque eles começam a olhar para os professores atuando nessa área, e aí a gente começa a mostrar os estudos, né, mostrar a parte mais científica. E dentro dessa parte científica, o que o mundo está falando hoje, dentro dos estudos científicos, que tem mais chamado a atenção, né? Existem lacunas que ainda não foram desvendadas nesse meio específico do nadador, ou não, elas são bem claras, elas são ainda estudadas. O que você pode falar para a gente sobre isso, Tuxa? Tá. O que é mais estudado na natação é a parte de fisiologia e biomecânica. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Infelizmente, é pouco estudada a parte pedagógica, de ensino da modalidade. A mudança que eu tenho percebido é muito mais dos métodos que são utilizados para poder se medir talvez a mesma coisa. Então, o que era feito antigamente de maneira assim, filma 2D e faz uma análise 2D, hoje em dia não, já há bastante tempo você tem uma filmagem e uma análise 3D, você tem captura e análise automática, você tem análise de computador. Então, o que antigamente você tinha que colocar um nadador para poder fazer o movimento, você tem um protótipo, uma mão, você coloca isso no nadador, na água, né, aquela mão mecânica, e você vê a dinâmica do fluido da água para poder estimar se o movimento está bom ou ruim.
Os japoneses adoram fazer esses estudos assim, que você, caramba, só que são estudos muito da que a gente chama de ciência básica, não é ciência aplicada. Então a gente também tem que ter essa diferenciação. Uma coisa é ciência básica, outra coisa é ciência aplicada. Porque às vezes o professor vai pegar um artigo de biomecânica e fala assim, caramba, tudo bem, o cara fez uma mão mecânica, colocou dentro de um balde d'água, fez um movimento ali, viu a dinâmica da água, como que a água se movimenta, se está um fluxo turbular, se é laminar. E como é que isso vai me ajudar a ensinar meu aluno a nadar? Então, essa não é a intenção do artigo. Então, o que tem sido feito na natação é tentar utilizar da engenharia, da física, da computação para estudar a natação. É o que tem aí de mais novo. Então, pegar essas outras áreas do conhecimento para poder estudar a natação. Você vai trazer isso para a sua disciplina lá para os alunos? Lá naquela outra disciplina, sim. A parte de metodologia, sim. Essa parte de fisiologia e biomecânica. Eu lembro que, uns anos atrás, eu vi um fisiologista realizando o teste da ergospirometria no nadador, mas ele ficava lá com a mangueira, o nadador nadando lá, ele corria. Hoje você tem outros métodos, né, alternativos, inclusive acho que mochilas que você coloca os Na natação ainda é assim. Ainda é assim? Ainda é assim. Você tem a opção do cara nadar, da pessoa nadar, e você fazer análise de gases quando ele chega na borda, só que você tem uma perda, porque você não está acompanhando o percurso, ou você tem que acompanhá-lo segurando com uma vara, ou tem um cabo de aço na piscina que você vai puxando. O pessoal ainda usa isso. E usa isso. Ou seja, não criaram ainda... Não, porque o equipamento não pode molhar. Não pode molhar. O Rodrigo Zaca, que é um colega, ele estuda, ele mora em Portugal já há muito tempo, estudou lá, fez o doutorado dele, e ele conseguiu fazer isso em águas abertas. Então imagina você acompanhar um nadador, então um estudo muito bacana, com o professor Flávio Castro, professor da Federal do Rio Grande do Sul. Nossa, estimar, acho que tem velocidade crítica, sim. Né? Você consegue ter uma análise ali indireta? Por exemplo, quero verificar o VO2 de forma indireta. Existe alguma equação, protocolo? É difícil, na água na natação, difícil, isso, né? Que é o problema da água. Tudo é mais difícil. Então, os equipamentos que a gente tem fora da água poderiam ser utilizados. Para o futebol, tem muita coisa para poder. Não pode molhar, não pode nem chegar perto da água. A água atrapalha os sensores, então a gente tem essa dificuldade. A própria filmagem, que é uma coisa relativamente simples, você coloca dentro da água, de repente, da maneira que você configura a câmera, a lente, a câmera vai ficar com aquele olho de peixe, vai ficar reta, isso interfere na interpretação do movimento. A própria água, se tem sol, se é luz natural ou não, tudo isso dificulta. Então não são estudos simples. Cara, essas piscinas que liberam a onda, a água e o nadador fica ali de forma estática nadando, ela é que se assemelha mais próximo do treinamento da realidade desse atleta? Ou, de repente, ela atrapalha porque chega na hora de nadar, a água não está desse formato? O que você tem? O que você acha desses treinamentos, Guilherme? Tá. Cada estrutura dessa, ou cada equipamento tem um ponto positivo e negativo. A gente tem aqui na UFRJ o equipamento de nado atado. Então, a pessoa nada presa na borda, tem um dinamômetro e a gente consegue mensurar a força que ela produz quando faz as ações propulsivas. Fica amarrado na cintura? Fica amarrado na cintura, isso aí. Pô, bacana. O que tem de ponto positivo? Você consegue medir a força, medir o impulso, saber o máximo de força que ele produz, a fadiga que ele tem ao longo da produção da força dele, tudo mais. Mas, poxa, ele está nadando preso. Não se nada preso. Mas, então, assim, você tem o ponto positivo e tem as limitações. O swim flume, que é essa piscina infinita. Qual é um ponto negativo? É fantástico. Eu estive na Alemanha num congresso lá de natação. É fantástico, só que quando você faz a braçada na piscina, a água está parada. E lá você está fazendo a braçada a favor da correnteza. Então tem essas diferenças. Então tudo tem um ponto positivo e negativo. Vantagens e desvantagens. Então, outra coisa, quando eu estou lendo os artigos, o professor de natação tem que ler artigo. Ele não precisa ser pesquisador para ler os artigos. Você tem que saber que tipo de artigo você vai ler. Ele tem que ter essa percepção. Poxa, bacana, esse é um tipo de estudo fantástico, mas quais são as limitações na hora que eu for aplicar esse conhecimento? Que é a diferença entre conhecer e entender. O nado atado, fantástico, mas quais são as dificuldades que eu vou ter quando eu for aplicar isso com o meu nadador? E qualquer outro equipamento, o VO2, se você estiver nadando para poder fazer consumo de oxigênio, o nadador não consegue fazer a virada. Então ele tem que bater e virar, é uma limitação. Então todo estudo tem a sua limitação. Existem, por exemplo, medidas com GPS, o pessoal avalia frequência cardíaca, isso é mais comum, isso né? É mais comum no polo aquático do que até na natação. Entendi. A natação, a preocupação mais seria com o movimento?
Com a parte mecânica e com a parte fisiológica, que geralmente se dá mais atenção. Entendi. E você disse que foi num congresso na Alemanha. Cara, a gente não escuta mais... Aí, assim, pô, os professores são chatos, toda hora estão falando de nós alunos. Não é isso, é porque se perdeu muito essa preocupação de você ir a eventos. Antigamente eu também ia para Cabo Frio para fazer o congresso. Isso aí, tinha um evento, falar justamente isso, tinha um evento Cabo Frio que era muito famoso. Eu fui nesse evento apresentar no 6º período meu TCC, o evento meu acabou. resumo. As pessoas não participam. Mas por quê? Porque os eventos não conseguem se manter. Se hoje esse evento volta... Eu lembro que eu coordenava um curso lá em Jundiaí, com o Congresso Paulista. Aí eu fiz um em Jundiaí, no ano seguinte já não teve. Aí você ia para Brasília, Goiânia, ficava cheio, no ano seguinte já... Tem uma queda muito absurda. O próprio aluno hoje ele não tem mais também interesse de ir presencialmente nesses eventos. Só que é uma pena, porque assim, lá fora você percebe que isso é muito diferente. Aliás, a medicina é um pouco diferente também nisso, né? Pega os congressos lotados. E aí você foi para a Alemanha participar de um congresso de natação. Tem um congresso que é o de Biomecânica e Medicina em Natação, que é muito tradicional, que ele acontece a cada 4 anos. Eu participei da edição dele no Japão, em 2018, e essa última, que foi ano passado, eu fui para a Alemanha. E ano passado eu pude ir com alguns alunos da pós-graduação. Então foi muito bacana. E é bacana pelo seguinte, Carlos, eles tiveram contato pessoal com pessoas que eles leem. Porque enquanto você está lendo um artigo, você acha que aquilo é um fantasma, que aquilo parece que surgiu do nada. Então você lê um artigo de um professor como Ricardo Fernandes, o João Paulo Vilas Boas, que são portugueses muito conhecidos no meio da natação, e você chega lá conversar com a pessoa e a pessoa te tratar de igual para igual, isso é muito bacana. Isso para eles foi muito bacana. E quando que é o próximo? O próximo vai ser aqui no Brasil, em Porto Alegre. Olha. Vai ser a primeira edição no Brasil. O Flávio de Castro, professor da Federal do Rio Grande do Sul, ele já participa há muitos anos. E em função até uma consideração a ele, pelo que ele já representa para o evento, vão fazer essa edição aqui. E eu sou parte da comissão lá de organização do evento e a gente vai divulgar em breve aí mais informações. Então já sabe, né, aluno? Aí, ó, durante a aula, professor Guilherme já pergunta aí sobre o congresso, como é que faz, quando vem gente do mundo todo. Se preparem e se preparem também no inglês, porque o evento é todo em inglês. E aí o aluno tem que entender o seguinte: eu não sei falar inglês. Primeiro, os termos são muito técnicos. Aprenda as palavras que você se comunica. É muito repetitivo. É muito repetitivo. A gente vai falar hoje aqui no podcast, 300, 400 palavras no máximo. Cara, estuda essas palavras que você vai estar falando. Agora, se a pessoa se autobloquear, não, porque imagina eu ter que aprender igual português, todos os verbos conjugar. Não, inglês não é assim. E aí depois você vai melhorando o teu ouvido. Agora, o que você não pode não vou porque não é inglês. Não faça isso. E outra coisa bacana é o seguinte, apesar de ser, que é uma diferença que tem para o Brasil aqui, eu acho, apesar de ser um evento e um congresso científico, tem o treinador e tem o pesquisador, que é o maior pesquisador do mundo, todo mundo junto. E não é só de natação, todas as atividades aquáticas. Então, é lógico que o carro-chefe é a natação, mas tem natação, polo, nado, salto, prevenção de afogamentos, tem a parte pedagógica, a parte de treinamento, tem fisiologia, pedagogia, tem tudo. Aí são várias sessões, você vai para a sessão que você tem mais interesse. Incrível. Tuxer, eu vejo que a natação ela é muito em cima de relatos de caso, né, dos meus atletas. Queria falar sobre um ET da natação, que é o Michael Phelps. Você disse que quando você olha os atletas, você avalia de forma técnica. Queria que você falasse de forma técnica sobre o Michael Phelps, cara. Eu tive a oportunidade de ver o Michael Phelps de perto em 2016, que eu trabalhei nos Jogos Olímpicos. Assim, foi muito bacana, pude vê-lo nadar pessoalmente, assim também, que é interessante. Na tua opinião, o maior de todos? Não tem como negar. Não tem como, né? Mas o que é bacana destacar, eu acho, na carreira dele, e isso é importante para os jovens perceberem e para a gente perceber, que apesar dele ser o que ele é, e a representação que ele tem para a natação como um todo, os próprios atletas têm ele como referência, ele é um cara que teve altos e baixos na carreira dele. Então teve uma parte da carreira dele que ele abandonou a natação, ficou envolvido com drogas. Então, assim, para as pessoas entenderem que por mais dedicado que pareça que o mundo de todo mundo é perfeito, a vida de todo mundo é difícil, inclusive a do Michael Phelps, que fez o que ele fez, que é o que ele é. Então, assim, não estou querendo dizer que ninguém tem que usar drogas, não é nada disso, mas a gente entender que tem dias da nossa vida que são mais difíceis, tem dias que parece que está dando tudo certo, tem dias que são mais difíceis e a gente tem que continuar caminhando. E todas as palestras que eu já assisti dele, né, na internet, o técnico dele veio aqui
Foi em São Paulo, não me lembro o ano, mas eu assisti a apresentação do treinador dele e o livro dele. Isso também parece que é meio chato, mas assim, a importância da dedicação, do compromisso com o que você faz. Isso não significa, pessoal, que existe uma associação direta entre dedicação e recompensa. Você pode falar assim, poxa, mas eu me dediquei tanto e não tive recompensa, o cara nunca se dedicou, o cara sempre fez de qualquer jeito, parece que está melhor do que eu. Mas se você não se dedicar, aí com certeza que você não vai chegar lá. Ontem eu estava numa disciplina lá na pós-graduação, no mestrado, e de um autor chamado Jordan Peterson, não sei se você conhece, e no livro dele, 12 Regras para a Vida, ele fala que a gente não tem que se comparar com os outros, a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Então a ideia é, eu tenho que estar hoje melhor do que eu estava ontem. Se eu for olhar para o Carlos, se eu for olhar para o Thiago, pode ser que eu fique frustrado, que, poxa, o Carlos está tão bem, você não sabe o sufoco que ele passa e você não sabe como ele está em outras áreas da própria vida, familiar, pessoal. Então, se baseie em você. É a ideia que ele tem, que eu passo para o meu filho, eu levo para a minha vida também. Poxa, às vezes os dias são difíceis, eu fico assim, pô, mas eu estou onde eu queria estar. Eu conquistei as coisas que eu lutei para poder conquistar e eu estou melhor do que eu estava ontem, é o que é importante para mim. E eu tento passar isso para os meus alunos também, porque as pessoas têm penalizado as virtudes ao invés de penalizar os fracassos. Então parece que todo mundo quer ser um fracassado para ser ajudado. Porque o cara que é virtuoso, Carlos, vamos pensar assim, o Carlos já está tudo bem com ele consegue se virar, por que ele precisa de ajuda? Vamos direcionar a nossa ajuda ao incompetente. Então as pessoas estão querendo se tornar incompetentes para serem auxiliadas o tempo inteiro. Ninguém quer ser mais excepcional. Ser excepcional parece que é pecado, se torna ruim, porque as pessoas te veem de maneira ruim. E você ser excepcional é sempre porque foi por acaso. E no caso do próprio atleta, né, o Phelps, assim, imagina se ele tivesse ido por esse caminho, né? Errei na minha vida, então vou abandonar provavelmente, tudo. Eu trabalhei com alguns atletas que exatamente parece que é uma virada de chave. E hoje a gente está falando de um atleta que é a grande referência, pelo menos na área técnica ali. Não sei se você avaliava realmente sim, é diferente. É um cara que ondulava muito mais do que os outros. Isso para a natação é importante. É um cara que disputava bem diferentes distâncias competitivas. Isso é muito difícil. A pessoa ajustar a mecânica de nado para nadar uma prova de 100 livres, uma prova de 400. Ele nadava bem em diferentes distâncias competitivas. Isso por si só é monstruoso, porque geralmente o que a gente tem? O cara especialista em 50 e 100, o cara especialista em 400, especialista em 1500. E a mecânica de nado para as diferentes distâncias competitivas é completamente diferente. Quando você vai nadar uma prova mais longa, a tendência é nadar de uma maneira mais alongada, a mão vai lá na frente para você ter uma posição hidrodinâmica mais favorável dentro da água. Quando você nada distâncias curtas, a tendência é que a sua frequência de braçada seja muito grande, o seu corpo oscila menos. Então, você saber nadar diferentes distâncias com qualidade, isso por si só é absurdo. Ele ainda nadava medley, que é uma das provas piores que tem, que é a junção dos 4 nados. O Thiago Pereira perdeu muitas vezes para ele, mas o bacana que eu acho do Thiago Pereira é que ele sempre falou o seguinte, apesar disso, ele me fez ser uma pessoa melhor, porque eu queria melhorar para vencê-lo. Então, olha só que entendimento também da realidade. A maioria das pessoas pensa assim, pô, contra o Phelps não tem jeito, eu vou desistir. Não, o cara é bom, o cara é excepcional, mas ele está puxando toda a natação para melhorar. Quantas pessoas passaram a conhecer a natação por causa de Michael Phelps? Verdade. O próprio Thiago Pereira era um talento assim, que o Brasil todo falava do Thiago Pereira, mas era sempre assim, segundo, né, terceiro. Ele deu o azar de ser da geração do Phelps. E talvez, se não fosse o Phelps, também ele não iria alcançar os tempos, né, que ele alcançou durante a carreira dele. Cara, incrível. Falar do Phelps é incrível, cara, porque... assim, outra coisa interessante que eu pude perceber no corpo dele, tem o tronco muito grande. A questão morfológica influencia. Os braços muito longos, o que é interessante, o tronco muito grande em proporção às pernas, o que facilita uma flutuação. Então, é um corpo esteticamente feio, mas em termos de desempenho na natação é interessante, porque se você tem os membros inferiores muito densos, o seu corpo fica muito na diagonal, você precisa bater muita perna para o corpo ficar alinhado, você tem muito desgaste de energia. Se naturalmente seu corpo está alinhado, porque o seu tronco é muito grande, a sua flutuação maior depende do tronco, ele tem um corpo numa posição naturalmente melhor. Hiperflexível, mas
Ô Carlos, apesar dessas características morfológicas serem muito importantes, estatura, envergadura, isso tudo que a gente falou, isso é empírico agora, pela minha experiência. O cara, para ser excepcional em alguma coisa, ele precisa ser maluco. O cara que é normal, ele não vai ser muito bom em alguma coisa. Porque o cara que é normal não quer acordar cedo, ele reclama quando está cansado, quando está difícil ele quer desistir. Outro exemplo que eu dou. Então, assim, eu tive um nadador, que é o Hugo, que uma vez... Hugo, um abraço aí, não sei se você está vendo. A gente nada juntos até hoje, nós somos amigos. E teve uma vez, eles eram jovens, que eu falei assim, pessoal, a gente vai ter que nadar um dia a mais na parte da manhã, eu acho que é importante para vocês. Aí eles ficaram me olhando assim, tinha uns 15 pessoas na equipe. Que horas? Eu falei, acho 5h30. De 5h30 às 6h30, mais ou menos, para vocês depois irem para a escola, que as aulas de vocês começam às 7 horas. Aí ele, beleza. Que dia que a gente começa? O restante. Tuxê, chegar aqui 5h30 da manhã. E é o cara que foi mais longe. Assim, não tem ruim você não querer, mas entenda que isso é uma decisão que vai influenciar na sua vida, nos seus resultados. E talvez você possa fazer essa analogia até com os profissionais. Sim, sim. Né, que também tomam essas decisões. Tem um exemplo, não sei se você viu o documentário do Kobe Bryant, que está na Netflix, e ele acordava às 5 horas da manhã para malhar. Teve um dia que ele acordava às 4, ele sempre era o primeiro, porque além dele, né, ter os seus objetivos, ele tinha que dar o exemplo e tá bem. Não é à toa que esses, né, atletas chegaram onde chegaram. Né? E os profissionais é a mesma coisa. Quando você falou assim, cara, eu fui num congresso ano passado, eu vou agora nesse e tal, a gente não vê muito esse hábito, porque você está falando de ir para um evento onde você vai gastar. Sim, você está investindo. Você está investindo, você vai ter que comprar passagem aérea que não é barato. Né? O seu tempo, porque muitas das vezes você vai para lá ainda trabalhando, tem que atender aluno, dar aula e tal. Então, assim, é uma rotina que as pessoas poderiam falar. Dá muito trabalho, isso. Você fala, você não pensa duas vezes. Longe da família, isso tudo é complicado. Você não pensa duas vezes. E aí, Tuxi, tem aqui uma pergunta da Fernanda Varenga, ela botou assim, com o tempo o Thiago nas Olimpíadas de 2012, ele teria sido campeão em 2020. Só para curiosidade e acrescentar o professor que está querendo dizer. O Thiago... Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. O Thiago, de fato, foi o nosso último atleta assim, talentoso, diferenciado, ou se ela estava muito na frente desses dois? Tecnicamente, o que você tem a dizer assim, em termos de... Carlos, acho que são provas muito diferentes. Muito diferentes. Mais longa, outro mais... O Thiago disputava as provas de medley, o Cielo provas de nado livre... talvez a conquista da medalha para o Cielo e o tempo. Ninguém esperava. Recorde, ele teve recorde mundial. E ninguém esperava. Ele nadou no canto da piscina. Então tudo isso faz com que a marca dele seja muito expressiva. Mas o Thiago foi muito bom. O Thiago ele tem uma... Assim, eu acompanho o Thiago, ele durante um bom tempo. Eu vi que o Cielo, de repente, apareceu assim com um recorde mundial, com que ninguém esperava, e falava, como assim? Você acha que, de repente, o Cielo foi uma situação mais... de meteoros ou não? Não, ele já tinha a carreira dele, já tinha uma carreira. Mas eles foram treinar nos Estados Unidos por quê? Não sei exatamente. Já vi algumas falas deles, mas geralmente eles vão em busca de competição. Não é por causa da estrutura e por causa do técnico. Não é por causa de treinador, não é nada disso. Porque imagina o seguinte, você está competindo no seu dia a dia, vamos dizer assim, ou treinando no seu dia a dia, com um cara que vai estar junto com você nos Jogos Olímpicos. No Brasil, ele vai treinar com o cara da Copa Brasil. Assim, o cara é bom, mas ele sabe que ele vai ganhar daquele cara com muita vantagem. E isso não é um estímulo. E outra coisa, imagina, você não está acostumado a ver um jogador de futebol ou um nadador, quando você encontra o cara pela primeira vez, você treme. Perna treme. Imagina olhar para o lado Ian Thorpe. Isso aí. Falar, aí, ferrou. E o Thiago acho que era amigo, né? Sim, aí depois vão se tornando amigos, de tanto competir juntos. Então, é muito mais essa ideia de ter contato com outros nadadores muito bons. E por que tem esse paradigma ainda? Aí, às vezes, a gente tem que tentar fazer uma função aqui mais de host, né? Sair um pouquinho da área técnica e deixar mais isso com você. Por que a gente escuta muito assim, o negro, não falando especificamente na questão óssea, se é mais denso ou não, mas por que a gente não vê atletas de sucesso negros dentro da natação? Qual a sua opinião sobre isso? Carlos, isso é muito mais uma questão cultural do que fisiológica ou morfológica. Então a gente tem indivíduos que são negros que são mais densos, indivíduos que são brancos que são mais densos. Se a gente for pensar no Brasil, a gente tem uma miscigenação fantástica. Então você vai ter um pouquinho de tudo. Só que imagina o seguinte, a natação é relativamente um esporte mais caro.
Assim como o tênis. Mas existem pessoas de destaque no tênis que são negras. Tudo bem, mas qual é o contexto que eles vieram? Possivelmente não é o nosso. Então não é por questões morfológicas, por falta de habilidade, de capacidade. Isso aí, sem sombra de dúvidas, não tem nada a ver com isso. É muito mais uma questão, talvez, até de opção. Imagina que no Brasil, qualquer pessoa, se pudesse optar em ter uma carreira esportiva que desse retorno financeiro, optar pelo futebol ou pela natação? Verdade. Se fosse pensar nos Estados Unidos, basquete, beisebol, futebol americano ou natação? São os esportes que têm mais visibilidade, trazem muito mais retorno financeiro. Então é uma questão talvez até de inteligência. O que a gente precisa fazer é tornar a natação um esporte financeiramente viável para que todos queiram ir para a natação. Porque se a gente for pensar em termos mundiais, atletas que ganham muito dinheiro com a natação, talvez a gente tenha 5. Phelps com certeza é excepcional e algum outro aí em seu país. Nesse documento que a gente lançou também, isso é muito forte já no futebol, discutir a transição da carreira do atleta. Então o atleta ele tem que, quando estiver percebendo, está no final da minha carreira esportiva, o nadador, poxa, tudo bem, o que eu vou fazer depois? Como é que eu vou usar da minha imagem? O que eu vou fazer para poder continuar ganhando dinheiro? Vou montar uma empresa? Vou ter como Gustavo Borges, tem uma consultoria esportiva, tem uma marca de gestão, né, de escola de natação, né, de metodologia de aula de natação. O Scherer lançou uma marca de produtos esportivos da natação. A Fabíola Molina tem maiô, tem biquíni de competição. Então o cara tem que pensar o que fazer. Tá certo? Senão o cara vai ficar sem dinheiro. Eu vi outro dia um comentário do Ronaldo, não sei se é antigo, se é recente, que ele falava isso, jogador de futebol ganha muito dinheiro, gasta muito dinheiro porque ele ainda está entrando. Depois que ele se aposenta, 5 anos depois, o cara é pobre. Era um cara que era milionário, que ele não aprendeu a gerenciar o próprio dinheiro, não pensou em estratégias que gerassem recursos para ele na aposentadoria. A gente precisa fazer isso. A gente tem uma questão muito mais de oportunidade. E é legal você falar isso, porque a gente escuta até na questão que o esporte, determinado esporte, auxilia o crescimento de estatura das pessoas. Por exemplo, se você jogar basquete, você vai crescer. Né? Se você jogar vôlei, você vai crescer. E você mostra que é muito mais pela questão do direcionamento ali, do talento, de oportunidade, que ele acaba iniciando ali, né, a prática esportiva. Os mais altos acabam indo para essas modalidades, né? E assim, quem tem mais oportunidade até por questões econômicas. É óbvio que a piscina é uma estrutura que tem um gasto absurdo, então você vai observar que os clubes, que são os clubes onde tem os sócios que pagam determinados valores caros, né, vão ter mais acesso, e isso talvez se estivesse na escola, para todos, teríamos muito mais talentos. Né? A Tamires, ela é treinadora do Fluminense, e vai ter uma competição agora aí. Ela falou que a maioria dos nadadores tem que pagar 300 e tantos reais para poder participar do evento. E tem um pai que vai pagar 700 e tanto porque quer que o filho nade um montão de coisa. Então, assim, isso é uma dificuldade para 90% das pessoas do Brasil. Você já tem que pagar a mensalidade do clube, comprar os equipamentos. A maioria deles vai em nutricionista, fisioterapeuta, não sei o que lá, tem o equipamento que ele compra. Ainda tem que pagar as competições. O pobre não consegue. Não, isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Independentemente da cor. Porque você vai tirar, por exemplo, 300 reais do orçamento de um pai ou de uma mãe que às vezes ganha um salário mínimo. Isso aí. E aí, quando a gente fala da relação do futebol, é porque se esse menino estiver jogando numa escolinha de futebol, é muito mais fácil ele competir, levar. Ganha dinheiro muito mais rapidamente do que com a natação, o clube já investe nele, isso aí. E fora que ele olha na televisão, tudo bem que agora a televisão nem está passando mais. Mas ele olha no TikTok, ele vê lá o Hendrick, ele vê lá os jogadores de futebol, o Neymar, né? São referências. E se perguntar hoje um meu aluno lá do 6º ano, quem que vocês conhecem aí de nadadores? Eles não vão saber. Não sabem, isso aí. Eles vão saber. No caso do meu filho lá, participei no festival de natação. Tá aí, mas e o Neymar que não sei o quê? Não... Isso aí é incrível, né? Porque assim, a gente sabe dos erros, né, que a gente sofre no nosso país com relação a direcionamento do talento, mas isso não depende da gente. Agora, eu acredito muito numa virada. Aliás, a gente tem que acreditar. Né? Eu acredito muito que teremos nos próximos anos cada vez mais esse discurso, porque se a gente começa a dissipar essa informação, hoje você tem nas escolas uma nota chamada IDEB. O que é o IDEB? É o desempenho acadêmico de notas de matemática, português e evasão escolar. Qual é a melhor forma que você tem de melhorar o desempenho acadêmico e a evasão escolar? Aulas de educação física. Então, os gestores que começarem a entender que a importância da educação física para mudar o país de fato, a tendência é que a gente construa novas escolas com estruturas de ginásio, de piscina, de pista de atletismo.
O atletismo é um esporte base. Sim. Correr, saltar, rolar, lançar. Você precisa ensinar ali o jovem. A gente não, as pessoas não sabem correr. Você falou do nadar, né, que a gente vai para a praia. Sim. O correr, as pessoas não sabem correr. As pessoas, quando a pessoa cai no chão, a pessoa não sabe rolar. Não sabe. Eu tive uma aluna que ela caiu sem querer, botou o punho assim, machucou o punho. Eu falei, gente, não sabe dar uma cambalhota, tem que ensinar, botar o colchão, como é que faz uma cambalhota. E muitos que estão assistindo a gente também, se bobear, não sabem fazer cambalhota assim, me pesa, faz lá na cama, cuidado para não quebrar nada. Aí tem até um vídeo, Tuxa, que viralizou na época da pandemia, natação EAD na aula de faculdade, piscina, ele pulava na cama e ficava pulando, virando. Mas assim, é porque a gente viveu uma época da pandemia que influenciou muitas coisas, né? Acelerou até o processo do ensino à distância, né? Tinha muita gente que não gostava. As pessoas começaram a entender que é uma realidade. E você tem hoje, inclusive, profissionais que ensinam, principalmente ali mais o fitness aquático. Mas você tem alguma coisa nesse sentido na natação hoje de conhecimento, de ensino? É possível hoje dar uma aula de natação, por exemplo, remota? Isso é inviável? Tem algum projeto de algum clube que pensa nesse sentido? Enfim, tem alguma coisa nesse caso? Carlos, eu não conheço, mas uma vez eu estava nadando, aí um cara parou do meu lado, lá em Itaperuna. Ele ficou me olhando assim e falou assim, pô, você nada legal, eu estou aprendendo a nadar agora. Eu falei, a gente não pode dar muita confiança, não consegue nadar, né? O cara está querendo conversar, legal, mas estou aprendendo a nadar sozinho. E como? Aí eu vejo os vídeos na internet de alguns professores e eu reproduzo aqui. Ele não nadava muito bem, mas assim, isso é até meio óbvio, mas a questão isso talvez seja uma mudança de percepção do processo de aprendizagem e talvez seja um nicho para o professor começar a explorar, tanto na formação de professores quanto na formação de pessoas que querem aprender a nadar. Puxando isso um pouco para a gente, né, enquanto professores, os professores, de uma maneira geral, as pessoas têm muita ideia de que a educação é um processo passivo. Então ele acreditava que estando dentro de sala com o professor, o fato de estar sentado ali, dormindo, sei lá o que ele está pensando, mexendo no celular, ele achava que estava aprendendo só porque estava perto do professor. Fazer isso na frente da tela do computador é a mesma coisa. Então você precisa ser ativo no processo de aprendizagem, até lendo um artigo. Se você estiver lendo um artigo, pensando em outra coisa, toda hora responde mensagem no WhatsApp, você não vai entender o que o artigo está te passando, nem o livro. Então você tem que ser ativo. Tá tendo aula remota, você tem que estar participando, anotando, fazendo considerações, pensando na sua realidade. Você pode aprender até com TikTok, imagina com o professor te dando aula remota. Só que você tem que ser ativo para poder entender. Isso aqui do TikTok não serve. Isso aqui serve. Né? Porque tem coisas na internet que são boas. Tem coisas que são ruins. Você tem que ter o discernimento para poder diferenciar. Não, e você falou até da fragilidade que ainda a gente tem na parte pedagógica. E talvez isso seja até uma linha. Sim. Né? Porque como é que vai ser daqui a 50 anos? Sim. Daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos, talvez nós não estejamos aí mais no ambiente profissional. Né? Mas quem estiver atuando, qual vai ser a tendência? Será que vai ser da mesma forma dos dias de hoje? Atualmente você tem uma evolução. Então, pelo que você falou, me chamou muita atenção, porque a partir do momento, né, que você tem uma estrutura, claro, precisa de um mínimo de estrutura, de repente uma televisão, um professor explicando, olhando, tendo, mas pode ser uma tendência nos próximos anos. Talvez alguns países já façam isso, né? Sim. A gente não tem. Eu não tenho conhecimento, mas eu também acho que daria certo. Daria certo, né? Mais uma vez, tudo tem os prós e os contras, mas eu acho que até certo ponto daria certo. Eu acho que depende também de quem é o aluno, do que ele já sabe, do que ele não sabe. Porque, por exemplo, não dá para a gente falar isso numa escola. Sim. 50 alunos, 50 alunos. Não dá, porque aí tem valores. O que a gente está falando é tirar o indivíduo que não sabe nadar e também não dá para ele colocar numa piscina que ele tem riscos de saúde, né? Segurança. Imagina, o cara vai ficar sem nenhum professor lá, sem ninguém, acontece uma coisa, quem que vai... Então tem algumas nuances, alguns detalhes importantes. Mas a gente está falando de uma estrutura de uma escola onde tem ali os seus professores. De repente, por exemplo, o professor Guilherme Tuxa é referência, a natação vai dar hoje um treinamento ao vivo e os professores auxiliando, olhando. Tal. Sim, pensei mais nesse sentido. Né? E aí esse próprio aluno fala, eu sou da academia do Tuxa, veio o Michael Phelps, deu uma palestra, fez uma clínica online, a gente fazendo um movimento. Perfeito. Né? E claro que tendo ali um outro profissional. Bom, Renato, Guilherme, a gente está com a mensagem aqui da Renata, mandando aí um abraço. Renato que está assistindo aí até agora, obrigado por estar assistindo. Valeu, com a Renato. gente. O pessoal que está assistindo
e mandando mensagem. Agradeço a todos vocês. Se você está assistindo aí no canal do Guilherme Tucher, um abraço, tá? Se você está assistindo na área de membros da Hotmart, também um abraço aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando do nosso bate-papo. A gente está chegando, né, no final do nosso bate-papo, dessa conversa, né? Na verdade, foi rápido aqui. Mas antes da gente fechar, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né? Desse um recado aí para os colegas, falasse um pouquinho sobre a profissão. Eu vou deixar agora a palavra aí com você. Tá. Como eu disse para vocês no início, eu não tinha assim a intenção de ser professor de educação física, mas eu me identifiquei com a área e eu me considero uma pessoa de sucesso. Sucesso é uma palavra complicada porque cada um tem uma meta para a vida, né? Então, dentro daquilo que eu planejei para a minha vida, eu acho que eu alcancei, e isso para mim foi muito bom. Mas eu posso também afirmar para vocês com certeza que eu paguei o preço para poder chegar onde eu queria chegar. Então, eu queria terminar a minha fala nesse sentido, né? Se imaginem daqui a 5 ou 10 anos, você pode estar hoje num lugar que você não considera que é o ideal, que você é pouco valorizado. Então, aonde você gostaria de estar daqui a 5 ou 10 anos? Mas pense também, né? O que eu tenho que fazer, qual a caminhada que eu tenho que seguir, o que eu tenho que abrir mão para poder chegar onde eu quero chegar, para poder pensar assim, poxa, eu estou numa condição que eu me sinto valorizado, em todos os sentidos, não só financeiro, né? Mas eu sou valorizado pelo aquilo que eu faço e eu entendo que isso é fruto de tudo que eu fiz nos últimos 5 ou 10 anos. E, pessoal, com certeza estudar é um caminho que vocês têm que seguir. Não tem jeito. Todo o restante é suporte. Tem que estudar, tá bom? Obrigado aí pela atenção. Uma salva de palmas aí, ó. Tucher, obrigado, cara. Muito bom esse bate-papo. Tenho certeza que o pessoal vai degustar esse assunto, tá? Agradecer a todos vocês, né? Tiagão e a galera do Estúdio Seu Pod, sempre dando a força pra gente. Pessoal, até o próximo Papo com Docente. Forte abraço para vocês. Valeu, pessoal. Um abração.